Pronto, estou ao vivo. Estou porque eu sei quando a pessoa bota ali. Boa noite a todos e todas. Vamos lá, enquanto o pessoal vai chegando. Deixa eu botar aqui a música que eu quero. Pronto, foi. Boa noite. Gente, dá pra ouvir a música que tá tocando aqui? Queria ver se as pessoas estavam ouvindo. Boa noite, Oxalá abençoe a benção. Dá pra ouvir a música? Ah, dá, já me responderam. Gente, eu tava com saudade de vocês, sabia? Eu botei essa música porque essa música é do Simas. E ele fez essa música em homenagem a mim sem ele saber, eu acho. Acho que nem ele sabe, viu? Mas foi em homenagem a mim. Ai, que ótimo. Eu tava com saudade de sentar aqui pra conversar com vocês, pra trocar, pra conversar com esse pessoal que sempre vem e traz alguma informação boa, né? Obrigado, estão me elogiando. Você sumiu. Voltei. Ai, que bom. Só gente querida. Farley, um beijo pra Minas Gerais. Simas entrou aí. Que bom que Simas entrou, viu? Já temos um ponto positivo hoje. Xalá abençoe a bênção. E só gente bacana aqui. Só tô vendo gente boa. Tá aqui. Deixa eu ver agora aqui pra eu chamar o meu querido Simas. Peraí, aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se botaram aqui. Botaram, tá? Adoro te ouvir. Que ótimo, obrigado. Vocês estão me ouvindo? Bem, isso é importante saber. Meu Pai abençoe a benção. Ah, tá. Isso. Que bom que tá dando pra ouvir. Deixa eu abaixar um pouquinho agora a música para eu falar um pouquinho. Então, gente, a gente deu um tempinho, né? O projeto Adupé é um projeto do Ileu Nishegum, né? Que é a casa onde eu sou babalorixá. E ele tem o intuito de trazer pessoas de axé, pessoas de candomblé, pessoas de umbanda, para dialogarmos, para contar histórias pra gente, para trazer alguns levantamentos, questionamentos e posicionamentos, né? O importante é a gente ouvir o mais velho. O Adupé significa nós agradecemos. Então a gente está sempre agradecendo ao sagrado e agradecendo a algumas pessoas que de alguma forma elas trazem uma informação do sagrado, elas nos cuidam, elas estão com a gente ligadas diretamente ao sagrado e muitas vezes ligadas outras do sagrado de outras formas. E aí a gente agora nessa nova fase do projeto Adupé, a gente traz amigos, né, algumas pessoas para falarem pra gente de candomblé, mas para quem também não é de candomblé, para que possa conhecer de uma forma que todos nos entendam, né, que a gente atinja um público no sentido muito maior para o candomblé, não só para a live Adupé do Nishegum, mas para que as pessoas que também não conhecem candomblé passem a conhecer de uma forma bacana. E o importante é dizer a vocês que essas lives que a gente está trazendo, o Nishegum não tem intuito nenhum de dar receita de fundamentos, orô, ritual, nada disso é a nossa marca. A nossa marca é trazer de uma forma filosófica, histórica, o que é candomblé, um pouco da religião do candomblé, da umbanda, das quimbandas, das macumbarias, como diz Simas. Então, assim, só para que fique claro para as pessoas que a gente não está fazendo uma live com o intuito de trazer fundamento nenhum aqui, porque a gente parte do princípio que fundamento, orô, ritual se aprende dentro da nossa casa. Candomblé não é receita de bolo, e se fosse também não seria eu aqui, Babadário de Ossan, que traria para uma live em um aplicativo na internet
para dividir com vocês, viu? Candomblé se aprende em casa, candomblé se aprende no terreiro. Agora, a história, a teoria, a história do candomblé, a parte histórica, a filosofia do candomblé, que é linda e maravilhosa, eu estarei aqui sempre com alguém, com algum convidado, dividindo com vocês. E uma outra coisa importante que eu quero dizer é que a marca do Adupé é para que os nossos convidados eles consigam falar e trazer informação para vocês. O dia que eu, Dário, Babadário, quiser fazer uma auto-entrevista, eu fico aqui 1 hora conversando com vocês. Não chamo ninguém. Então, quando eu chamo alguém, é para que essa pessoa fale, é para que a gente ouça a informação que essa pessoa traz, tá bom? Deixa eu chamar nosso convidado de hoje aqui, que é o Luiz Antônio Simas, que é uma pessoa que eu gosto muito, que é historiador, professor... Peraí... Ainda sou meio fraco nesse negócio aqui, viu? É melhor o Simas me dar um oi, né? Você dá um oi aqui, Simas, que seu irmão aqui... E é porque tem um monte de coisas mandando convite, aí eu... Peraí. Eu quero agradecer também a minha filha, Sandra, de Airá, que tá fazendo aniversário hoje, que fez esse painel aqui lindíssimo, viu? É baseado na obra de um outro artista. Pera aí, aqui. Vou clicar em cima. Pronto. Isso. O nome do artista é o Menotti Cordeiro, baseado na obra dele. Ela fez isso aqui, ó, executou isso aqui, que é lindíssimo, em homenagem a Xangô, tá? Dona Sandra, parabéns, felicidades. Grande Simas, que satisfação tê-lo aqui. Opa, Babadário, tudo bem? Tá ouvindo bem, não? Tô ouvindo bem, ouço bem. Pô, maravilha. Tá bonito, o cenário tá bonito. Gostou? Hoje eu dei uma caprichada aqui, ó. Caprichou, tá muito bonito. Obrigado pelo convite. Deixa eu virar aqui para ficar mais contra a luz, que assim acho que facilita para mim. Fique à vontade. Nossas regras, viu? Aqui não tem nada montado, é do nosso jeito, viu? Tá ótimo, tá beleza. Agradecer o convite e é uma alegria para mim e parabéns pelo projeto, porque essa disponibilidade para falar para os não iniciados, para mostrar a beleza, né, da filosofia, da cosmologia, da religião, isso daí é muito importante. Então, é uma alegria para mim estar aqui, admiro muito o seu trabalho e é uma beleza, então, estar aqui podendo bater esse papo. Ah, que bom. Eu agradeço também, da mesma forma. E queria dizer que sou seu fã, né? Você fez uma música para mim sem saber, eu coloquei a música aqui. Eu sempre... Estava ouvindo. O Lúcio gravou o CD, né? E aí eu disse ao Lúcio assim, essa música aí o Simas fez para mim sem saber, que é o Canto do Curandeiro. E eu sou apaixonado por suas músicas, por sua obra. Nós temos uma biblioteca, né, no Ilhaxé Unixegum, e seus livros todos fazem parte dessa biblioteca, viu? Muito obrigado aí por esse trabalho que você faz. É muito importante isso. Então vamos lá, que agora eu vou deixar tudo por conta de nosso querido Simas aí. O bate-papo de hoje a gente quer apresentar, como eu já falei para as pessoas, e trazer para os iniciados e os não iniciados, né? Você está me ouvindo bem, Simas? Eu estou ouvindo um pouco mal. Estou te ouvindo um pouco baixo. Peraí. Deixa eu melhorar aqui. Tá. Você está me ouvindo bem? Eu te ouço bem. As pessoas me ouvem bem? Ouvem o Simas bem? Peraí. Melhorou? Eu estou vendo bem. As pessoas estão ouvindo o Simas bem aí? Eu estou ouvindo baixo, mas dá para ouvir. Tá. E aí eu fiz questão de escrever as perguntas que eu estou focado mesmo nesse pessoal também que não é iniciado, né? E aí a gente precisa dar uma certa atenção. Tá todo mundo ouvindo bem, Simas? Os dois, que bom. Maravilha. Eu estou botando o ouvido aqui só para te ouvir melhor. Beleza. O Candomblé e sua fundação, né? Para as pessoas que acompanham as nossas lives, mas essas pessoas muitas vezes não conhecem a história da nossa religião. Eu queria que você contasse um pouco sobre a origem do Candomblé e a fundação do Candomblé. Queria que você falasse sobre isso para a gente. Bom, eu acho importante a gente dizer o seguinte, quando eu falo... Estão pedindo para colocar um fone, deixa eu ver se melhor eu colocando um fone aqui. Espera aí, vou só botar um fonezinho aqui.
para ver se melhora. A minha voz está saindo bem, né? Muito bem, muito bem. Tá. Deixa eu botar um É o fone. Verger do século XXI. Alguém escreveu aqui. Não, sim, mas não é o Verger do século XXI, não. Numa outra live eu digo por que que não é. Só o fone aqui, peraí. Beleza. Aqui, nossa, sim, mas muito querido. Bom, que bom. O pessoal tá todo ouvindo bem. Pronto. Agora a gente... Eu não estou ouvindo. Vê agora. Não, eu não ouço você. Não, eu não ouço, não sei as pessoas. Peraí, deixa eu ver. Agora tá indo. Tá indo? Tá, a gente tá ouvindo bem. E agora? Eu ouço. Ih, ficou mudo de novo, Simas. Agora tá bom ou não? Agora eu te ouço bem. Tá bom. Então eu vou falando. Bom, eu acho que a primeira coisa que é interessante dizer diante da sua pergunta quando a gente pensa no candomblé, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o candomblé se fundamenta numa cultura oral, né? Então a gente está falando de uma cultura da oralidade, de uma cultura que é passada, né, oralmente, enfim, de geração para geração. E quando a gente fala das culturas orais, a gente não tem que ficar muito obcecado, né, para tentar descobrir, por exemplo, qual foi a primeira casa, quem chegou primeiro, quem chegou depois, né? Porque a oralidade. Então, dentro da oralidade, o sentido do que está sendo falado é muito mais relevante do que uma suposta exatidão, né? Então, essa é uma primeira questão que eu acho importante a gente colocar aqui. Para quem não é iniciado, eu diria o seguinte: o candomblé é uma religião de fundamentos africanos que acaba se estruturando no Brasil. Então, o candomblé é uma religião, a meu ver, a gente pode falar disso. Aliás, religião, eu acho até, mas isso é uma questão que a gente pode discutir depois, eu acho até que é muito pouco para definir o que é o candomblé. O candomblé, na verdade, é um sistema de mundo, né? É uma maneira de você estar no mundo. Então, transcende a questão da religião e o candomblé está vinculado à maneira como o seu corpo, né, vive no mundo. O candomblé está vinculado ao cheiro, ao sabor, ao que você veste, ao que você gosta, ao que você escuta, como é que você lida com o seu cotidiano, como é que você enxerga a vida, como é que você lamenta ou comemora a morte. Então, o candomblé é um sistema de mundo. Esse sistema de mundo, ele é fundamentado, né? Basicamente, ele tem fundamentos africanos que vão se redefinir no Brasil. Por quê? Basicamente, quando a gente trabalha o candomblé, a gente está falando, por exemplo, do culto ao orixá. Depois a gente pode, se vocês quiserem, falar um pouquinho de vodum, de impice, mas falando de culto ao orixá, em África, nas terras africanas, entre a Nigéria e o Benin, por exemplo, o culto ao orixá, ao ancestral divinizado, ele é o culto da cidade. Né? Então, Xangô é cultuado em Oió, Iemanjá é cultuado em Abel-Ocutá, Oxoguian é cultuado em Ejibô, né? Ogum é cultuado em Irê, Oduá cultuado em Ilé-Ifé, enfim, Oxum no país de Ijexá. Então, são cultos citadinos. Fala, ó, hoje eu estou aqui, ó, Sanho. Sim. E aí o que acontece? Na diáspora, o candomblé vai começar a se definir como uma religião em que todos esses cultos, todos esses orixás, todos esses fragmentos encantados da natureza, né, toda essa divinização da ancestralidade, ela acaba se agrupando numa casa de culto. Então, nesse sentido, se o candomblé ele tem fundamentos africanos, ele se estrutura como um culto comunitário no Brasil. E se estrutura como culto comunitário aqui por uma razão que eu acho muito importante da gente lembrar. Toda diáspora, para a gente pensar uma filosofia da Casa de Candomblé, toda diáspora é um fenômeno que desagrega, toda diáspora é um fenômeno que desarticula, toda diáspora é um fenômeno que, em última instância, quebra laço de identidade,
quebra laço comunitário, ela aniquila esse campo simbólico. Agora, se toda diáspora é um fenômeno de aniquilação comunitária, toda cultura de diáspora é um fenômeno de reconstrução desses processos. Então, toda cultura de diáspora, qualquer uma, ela é fundamentalmente comunitária. Então, quando a gente pensa numa casa de candomblé, quando a gente pensa na origem do candomblé, quando a gente pensa nos primeiros terreiros, quando a gente vai falar da barroquinha, né? Quando a gente vai falar das 3 casas fundamentais da Bahia, enfim, uma opção de coisa, a gente tem que levar em consideração que ali você tem espaços de construção de sociabilidade, espaço de construção identitária, criação de rede de proteção social. Isso é absolutamente fundamental. Então, é por isso que eu gosto de dizer que esse conjunto de saberes, esse sistema de mundo que é o candomblé, ele tem fundamentos africanos vinculados ao culto, à ancestralidade e aos fragmentos encantados da natureza, né? É muito difícil definir o que é um orixá, né? O orixá mora dentro da gente. Se o seu corpo tem água para dedéu, o orixá está morando no seu corpo. Se o teu sangue tem ferro, é porque algum mora no teu sangue. Enfim, as coisas funcionam dessa maneira. Mas o que eu acho importante marcar é que a construção do candomblé como um sistema de mundo redefinido na diáspora, a partir do culto aos orixás e aos ancestrais, opera fundamentalmente na construção de sociabilidade, na construção de rede comunitária, na construção de rede de proteção social. E o que a gente costuma dizer em relação à história, a esse processo histórico que marca o candomblé, né? Basicamente é o seguinte, no fenômeno da escravidão, nós temos basicamente 2 grandes regiões africanas que mandam pessoas escravizadas, sequestradas para o Brasil. Uma região, que é aquela região que a gente fala que é uma região ligada aos povos falantes das línguas banto, então a região do Congo, de Angola, da costa de Moçambique, do atual Gabão, e a outra região é aquela África sudanesa, né, que hoje abrange, por exemplo, a Nigéria e o Benin. Dessa África sudanesa é que vem, por exemplo, para cá os iorubás, vêm os jejes, os pons, né, os marri, enfim, e eles trazem esse complexo jeje-nagô, esse complexo do candomblé, do culto ao orixá, que vai ser redefinido no Brasil, a partir de algumas casas seminais. Na cultura oral, mas isso é muito discutido, porque é uma oralidade, né? A gente costuma dizer que a casa seminal desse processo teria sido o candomblé da Barroquinha, né? Na Bahia, e teriam vindo para cá 3 sacerdotisas, Iacalá, Iabetá e Anassô. Elas teriam implantado o culto ao orixá no candomblé da Barroquinha. O candomblé da Barroquinha, depois, ele vai se redefinir. O axé da Barroquinha foi plantado ali, no bairro de Salvador, né? Mas desse axé você vai ter origem, vai dar origem depois à Casa Branca do Engenho Velho, né? Posteriormente, você tem o processo de formação do Gantuá e do axé do Opoafonjá. São, portanto, as 3 casas matrizes do candomblé baiano. A gente costuma dizer que elas bebem na fonte do candomblé da Barroquinha. E o que se conta é que esses iorubás da Bahia, né? Eles, num outro momento, num certo momento da história, sobretudo já no pós-abolição, né, eles se espalham por outras partes do Brasil e chegam, por exemplo, ao Rio de Janeiro, trazendo, portanto, esse axé todo. Então, eu diria que para a gente começar a bater um papo sobre a origem do candomblé, a gente tem que fixar a origem no culto aos orixás e aos ancestrais de uma região que é a região da África sudanesa, e que abrange, sobretudo, a região da Yorubaland, da terra Yorubá e do antigo reino do Daomé, né? Que hoje corresponderiam à Nigéria e ao Benin. O fluxo do tráfico negreiro que vem do Daomé, que vem da Nigéria, né? Daquela Bahia ali do Benin, para cá, é um fluxo que acontece no século XIX. E a religião, o culto a orixás, portanto, é implantado aqui. E o que se diz na tradição oral é que, a princípio, foi numa casa matriz, que é o candomblé da Barroquinha. A gente pode falar muito também da Roça do Ventura, que é uma roça de jeje que fica em Cachoeira, na Bahia,
né? E desse umbigo baiano, o candomblé depois se espalha e chega, por exemplo, ao Rio de Janeiro. Por quê? Só para concluir. Porque enquanto a Bahia recebeu um contingente muito significativo de escravizadas e escravizados que vêm da região da Nigéria e do Benin, né? O Rio de Janeiro recebeu majoritariamente as pessoas escravizadas que vinham do Congo e de Angola. Então, aqui é muito banto, a tradição banto é muito forte, né? Enquanto na Bahia a tradição sudanesa do culto aos orixás e aos voduns é muito forte. E é ela que acaba se espalhando, e o candomblé está muito ligado, portanto, a essa raiz. Então, é essa a definição para a gente começar. É uma religião, é um sistema de mundo, que eu acho melhor, fundamentado em sabenças africanas, mas que se redefine, se organiza, ganha outro dinamismo na diáspora. Então, daí é que eu acho que a gente pode começar a fazer essa conversa. Perfeito. Primeiro, eu mais uma vez vou parabenizar, e eu gosto da forma com que você fala, porque fala e escreve, né? Porque a pessoa, quando tem respeito a alguma coisa, ela fala melhor, porque ela fala daquilo que ela vivencia, daquilo que ela conhece. Então, acho que o carinho que você tem, o olhar que você tem pelo candomblé, passa para a gente que tá assistindo, que está ouvindo ou que esteja lendo. É sempre uma aula, uma oportunidade muito boa. Agora eu vou pedir a você, Simas, que você divida para mim o seguinte. As pessoas falam candomblé como religião, eu também penso como você. O candomblé, para mim, é mais uma filosofia de vida do que uma religião. Mas eu queria que você dividisse a questão das nações, das raízes. Você falou um pouco disso, mas eu queria que você focasse um pouco nisso para a gente entender melhor. Bom, o que acontece? Quando a gente fala de nações do candomblé, a gente tem que pensar um pouco também na história da escravidão. Porque o que vai acontecer? A gente tem que pensar que há um fenômeno que a escravidão marca, que é um fenômeno muito impactante. Por quê? Se você pega, por exemplo, Dário, um iorubá na África, que vivia, portanto, perto da Baía do Benin, hoje Nigéria. E se você imagina, por exemplo, um banto, né? Um bakongo, que vivia ali no norte de Angola, na África, provavelmente, esse bakongo e esse iorubá não se encontrariam. Porque são realidades distintas, geograficamente eles estão muito distantes, mas o que acontece? Esse encontro foi produzido na diáspora. Então, na diáspora, você vai ter, por exemplo, o bakongo do norte de Angola encontrando, por exemplo, um iorubá, né, que vem ali da região da Baía do Benin. E aí o que acontece? Desde a época da escravidão, era comum que as pessoas escravizadas que chegassem aos portos brasileiros, aos 4 grandes portos que receberam gente escravizada, gente sequestrada e escravizada: Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Luís do Maranhão. E era muito comum que essas pessoas escravizadas elas fossem definidas a partir do conceito de nação. O curioso é que essa ideia da nação ela estava muito ligada ao porto de onde saíam as pessoas escravizadas. Então, você tem, por exemplo, a Costa da Mina. Muita gente sai da Costa da Mina e vem para cá. Essas pessoas no Brasil, elas começaram a ser definidas e, num certo momento, elas passam a se definir como minas. Nós tivemos, por exemplo, o famoso babalorixá do Rio de Janeiro, que se autonomeava Assumano Mina do Brasil. Ou seja, ele veio da Costa da Mina e chegou ao Brasil. Então, você começa já a incutir a ideia, né, de que as pessoas escravizadas no Brasil se dividiriam em nações. Então, você tem aquele que é um Mina, você tem aquele que é um Guiné, você tem aquele que é um Moçambique, né? Você tem aquele, por exemplo, que é um Alçá. Essas são as nações. Isso daí vai acabar chegando aos terreiros de candomblé
E você costuma dizer que uma nação está vinculada a certa linha do ritual, né, que é estabelecida naquela casa. Então, a gente tem, por exemplo, o culto Nagô, né, Yorubá, o candomblé que cultua o orixá. Agora, a gente costuma dizer que dentro do culto Nagô, nós temos, por exemplo, 3 linhas que apresentam pequenas diferenças. Nós temos a linha de Queto, nós temos a linha de Efon e nós temos a linha de Ijexá. Então, o Ijexá, o Queto e o Efon são consideradas linhas dentro do candomblé de cultura Jeje-Nagô, né? Quando você chega, por exemplo, no Jeje, vai acontecer a mesma coisa, né? Quando você pega, por exemplo, Jeje-Marie, e você diz que é uma pouca diferença se você vai para o Savalu. Então, essas são as nações. Na verdade, são pequenas diferenças que existem entre as casas de culto e que estão vinculadas à filiação dessas casas de culto. Porque dentro do candomblé, você sabe disso melhor do que eu, né? A gente tem uma filiação. Então, a sua casa, por exemplo, ela vem de uma casa matriz, que, por sua vez, vem de uma outra casa matriz. E é assim que a coisa funciona. E, nesse sentido, esta é a nação, é a sua nação. E essas nações se diferenciam, às vezes, por alguma diferença em relação ao toque dos atabaques, né? Pode ter uma pequena diferença em relação a... Mas, em geral, né, esse é o fundamento da ideia de nação no candomblé. Deu uma paradinha, foi isso? Deu uma travada? Deu uma parada, volta aí, pai. Pode voltar. Pronto, agora vocês estão me ouvindo bem, eu e o Simas? Tá, agora voltou. Tá bom agora? Tá tranquilo? Tá bom, tá. Estou ouvindo bem. Então, as nações, na verdade, se fundamentam nessas pequenas diferenças, né? É o Queto, é o Ijexá, é o Efon, é o Jeje-Marie, né? Essas são, enfim, as nações do candomblé. Agora, o que eu acho interessante, você estava falando da ritualística e tal, e achei muito importante uma coisa que você colocou com muita pertinência de não é espaço para discutir fundamento, enfim, não é isso, é outro papo. Fundamento se aprende em roça, fundamento se aprende em terreiro, fundamento se aprende com cabeça na esteira, concordo inteiramente com você, mas eu diria o seguinte, eu acho que, basicamente, com essas diferenças de nações, uma aqui e outra ali, nós temos alguns pontos em comum que caracterizam o candomblé no Brasil. Eu acho que o primeiro fundamento comum é que todos os candomblés partem do princípio de que existe uma interação entre o visível e o invisível. Aquilo que a gente vê e aquilo que a gente não vê, mas interage com a gente o tempo inteiro. Né? Estou falando para quem não é iniciado. Quem é iniciado sabe que a gente está falando, por exemplo, de Orum Ayê. Né? Quando a gente pensa em Orum Ayê, a gente não está trabalhando, evidentemente, com categorias ligadas ao paraíso cristão, o céu, a terra, nada disso. Né? O Orum é aquele invisível que o tempo todo está interagindo com o nosso mundo visível. Então, no Orum você tem as espiritualidades, no Orum você tem os orixás, no Orum você tem os ancestrais, e o Ayê está aqui, somos nós. Um dos fundamentos da boa vida para o culto de orixá é você buscar o equilíbrio entre o Ayê e o Orum. Então, construir esse equilíbrio entre o que a gente vê e o que a gente não vê, mas que interage o tempo todo com a nossa vida, eu acho que é um fundamento que está presente em todo o candomblé. Tem um segundo fundamento que está presente no candomblé e que é crucial, né? Importantíssimo para quem não é iniciado, é a ideia do axé. Porque o que seria exatamente o axé? Aquilo que os bantos chamam de moiô e tal. Eu uma vez estava conversando com um grande sacerdote, um grupo conversando com um grande sacerdote nigeriano, Baba Wande Abimbola, e a gente estava tentando encontrar uma definição mais precisa para axé em português. Porque a gente pode falar que o axé é energia, né? Enfim, mas ele falou uma coisa que eu comecei a adotar porque eu acho muito pertinente. O axé é a capacidade de realização.
é você estar dotado desta capacidade de realizar. E para a religião de orixá, para as sabenças ligadas ao culto ao orixá, o axé ele precisa ser constantemente renovado. Porque o axé pode se dispersar. E você sabe que dispersão de axé é brabo. Então a gente precisa alimentar o axé o tempo todo. Um dos fundamentos desse sistema de mundo é a ideia de que, através da doação e da restituição, você obtém axé. Então, quando, por exemplo, a gente coloca uma coisa que os mais velhos diziam, aqueles velhos de santo gostavam muito de dizer isso. Quando você vai arriar uma canjica, um ebô, nos pés de Oxalá, não é porque Oxalá está com fome e precisa comer, porque Oxalá não precisa comer nada. Na verdade, quem está comendo é você. É você que precisa comer. Então, você faz a doação daquele ebô para Oxalá para que aquilo lhe seja restituído como força, para que aquilo lhe seja restituído como potência, aquilo seja restituído como axé. Então, um outro fundamento dessa religiosidade é a ideia crucial de que nós precisamos o tempo inteiro alimentar a nossa vitalidade, a nossa capacidade de realização. Porque, Dário, tem uma coisa que eu acho importantíssima também. Para a filosofia do candomblé, a morte não é um conceito, é uma espiritualidade. Perfeito. Isso faz toda a diferença. Perfeito. Porque a morte, toda a diferença. Se a morte é uma espiritualidade, ela pode acossar quem está vivo. Então, nós que estamos vivos, a gente tem que afastar Iku, a gente tem que fazer com que a morte não nos enxergue, né? No momento, ela vai nos enxergar, evidente, mas que pelo menos não nos enxergue antes do tempo, né? Então, acho que esse é um outro fundamento importante. A ideia de que a morte é uma espiritualidade que pode nos acossar, ela é um fundamento, né? Nós temos que ter uma vida dotada de axé, de vivacidade, de capacidade de realização, para que a morte só nos pegue na hora realmente em que a gente tiver que ir, né? Depois de viver a boa, a longa e a próspera vida. E para concluir essa indagação, eu acho que tem um outro elemento crucial, é que essa religião, esse sistema de mundo, ele é fundamentado em princípios de hierarquia que estão ligados à questão iniciática, né? Então, a cronologia, o tempo do orixá, não é o tempo biológico da nossa vida, né? Para o tempo do orixá, você pode ter uma criança, você sabe disso, de 15 anos de idade, por exemplo, que seja mais velha do que uma pessoa de 40. Sim. E aí o princípio da hierarquia, o princípio do respeito à senioridade, o princípio do respeito ao grau iniciático, o que não significa de forma nenhuma você desrespeitar quem é mais novo, né? Isso é uma maluquice completa. Orúmila diz muitas vezes que foi ouvindo o mais novo que o mais velho aprendeu, né? O mais velho tem que ter ouvidos atentos também para escutar o que muitas vezes o mais novo diz e pode estar certo, mas é uma religião, então, fundamentada em princípios vinculados à hierarquia. Portanto, eu costumo dizer que a questão Orun-Ayê, o equilíbrio entre o visível e o invisível, né? A necessidade de restituição do axé, para que a gente tenha a vida longa, próspera, e a espiritualidade de Iku não nos pegue antes, né? E esse princípio fundamental da hierarquia, né? Esse fundamento de uma religião que está ancorada em cerimônias iniciáticas, essas são características muito marcantes do candomblé. A gente pode falar de várias outras, mas são 3 princípios que eu acho muito marcantes. O invisível, restituição do axé e o fundamento da hierarquia do terreiro. Travou, Sandro. Parou ou não? Deu para ouvir? Deu para ouvir o finalzinho, pode voltar. Tá, aí agora está dando para ouvir. Não, eu estava dizendo, então, que eu acho que 3 elementos fundamentais para a formação do candomblé, não os únicos, tem muito mais coisa,
mas essa necessidade de equilíbrio entre Orum Aê, essa necessidade da gente buscar o tempo todo a restituição do axé, para que a espiritualidade de Ipu não nos acosse antes do tempo e para que a gente tenha a vida próspera, longa, com a suavidade, o apelé, né, o caminho da suavidade, que é o caminho que a gente procura, né? E acho que um fundamento muito importante é a escuta, que está muito fundamentada na senioridade, no princípio da hierarquia, que não é um princípio feito para humilhar ninguém. Se isso acontece, é uma distorção, porque conhecendo os mitos do candomblé, conhecendo as histórias de Ifá, não é assim que a banda toca. É realmente um processo de aprendizado. É um processo de aprendizado. É aquela frase do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, que me lembra tanto uma máxima do candomblé: o mestre é aquele que, de repente, aprende. Né? Então, a gente tem que estar conectado, porque esse é o processo de aprendizagem no cotidiano do terreiro. Isso é muito bonito. Exato, perfeito. Sim, mas olha a aula, hein? Não é à toa que eu sou seu fã. Deixa eu dizer uma coisa, eu ia pedir para as pessoas, quero pedir às pessoas que coloquem aqui no comentário, podem colocar o nome das suas casas de candomblé, que eu acho importante a gente saber. Peraí, deixa eu botar aqui para te ouvir. Deixa eu botar para te ouvir mais alto. Peraí. Eu falo porque eu te ouço melhor com o microfone. Vamos lá. Me ouve bem agora, Simas? Então, aproveitar que a gente está aqui e pedir às pessoas para que colocassem o nome dos seus axés, das suas casas aqui, que eu acho importante a gente ter essa dia tão bacana. Queria também registrar a presença de algumas pessoas aqui. Mãe Van, Mãe Carmen de Oxóssi também, Ebome, minha amiga, minha irmã, Fabíola do Aurê também, gente maravilhosa, e todos esses que estão aqui presentes acompanhando a gente, viu? E aí, queria dizer a você, alguém falou aqui sobre a história do Alaqueto em algum momento que a gente estava conversando, e você falou, de alguma forma, não falou só de uma casa, falou várias outras casas. Acredito eu, como conheço o seu discurso, que você também citou o Alaqueto dentre todas essas outras casas. Queria que você falasse um pouquinho só sobre isso, para não parecer que nós não falamos, mas que o Alaqueto está incluído nisso. E queria depois que você falasse sobre a hierarquia, que as pessoas vêm confundindo muito o que é hierarquia, né, para a gente de candomblé. Queria que você falasse um pouquinho. Você falou um pouco sobre isso, queria só que você falasse sobre isso para a gente partir para o próximo passo. Pode ser? Será que travou? Tá bom, então tá dando para ouvir bem? Tá ouvindo bem, não? Espera aí. Alô, alô. Oi. Tá dando para ouvir? Espera aí, deixa eu ver aqui, espera aí. Espera aí, um instantinho. Deixa eu tentar ir para outro lugar para ver se dá para ouvir melhor. Deixa eu tentar me locomover para ver se a internet melhora. Espera aí. Espera aí. Agora não. Espera aí, eu estou ouvindo. É que eu estou ouvindo baixo. Espera aí. Deixa eu tentar dar um jeito aqui. Oi.
Eu não estou te ouvindo. Tá dando... Tá dando para ouvir, não? Eu acho que eu vou sair e entrar de novo. Pode ser?